partiremos agora para a Gália. E temos um vídeo sobre a Gália. Temos um vídeo. Temos um vídeo. Eu queria fazer um comentário antes sobre a Gália, um comentário mais histórico e não mais doutrinário. Eu sei que a nossa série não é A Caminho da Luz, porque o assunto que eu vou tratar é mais parecido com A Caminho da Luz do que propriamente com o nosso tema, mas é só para colocar a gente no tempo e no espaço, para a gente não se perder. Hoje nós vamos falar sobre o pensamento religioso da Gália. Onde é a Gália? E que lugar do planeta é a Gália? A Gália é onde hoje se localiza a França. A França, no passado, se chamava Gália. Nessa região viviam os gauleses, por isso que era Gália. E a Gália é, na verdade, o lugar onde uma parte do povo celta se apresentou, se localizou. O povo celta é um povo que surgiu bem antes do nascimento de Jesus, na região mais oriental, ali naquela região depois do Oriente Médio, e esse povo ele veio caminhando na direção do Ocidente, porque outros povos existiam ali, e eles então foram migrando, até que esse povo celta se localizou na região onde hoje é a França, exatamente a França, mas boa parte da região da França, diria que mais de 70% do território da França era a antiga Gália, e ali eles viveram por muito tempo. Eles foram um povo, a gente vai estudar sobre esse povo hoje, vamos ter a condição de entrar em discussão sobre o pensamento deles. Eu não quero falar do pensamento deles agora, eu quero falar da história deles, para todo mundo entender o que aconteceu. Então, eles vão viver nessa região por muitos séculos, e ali eles vão implantar sua cultura, sua religião, seu modo de viver, todas as suas verdades espirituais, que a gente vai ter a chance de conversar sobre elas hoje, e vão viver ali por muitos séculos, até que eles vão enfrentar uma dominação. A dominação que eles vão enfrentar é a dominação romana. A dominação romana. Quando os romanos chegam nesse lugar, quando eles tomam a Gália, eles vêm com um conjunto de princípios religiosos que não são os princípios gauleses. Eles têm outras verdades religiosas, porque os romanos, embora eles tenham sido um povo muito poderoso do ponto de vista militar e político, eles foram muito fracos culturalmente, porque eles nunca tiveram religião, eles absorveram a religião dos gregos. Eles, na verdade, foram dominados culturalmente pelos gregos séculos antes, adotaram a religião dos gregos e passaram a cultuar os deuses gregos dentro de Roma. E aí o que vai acontecer? Quando Roma domina a região da Gália, eles encontram um povo que tem um pensamento muito diferente do deles. E o próprio César, quando ele faz os seus escritos sobre esse povo gaulês, ele fala da estranheza, das coisas que eles acreditavam, das coisas que eles viviam. Então, há uma pressão muito grande do ponto de vista romano para que os gauleses abandonem a sua cultura primitiva. Então, a presença do Império Romano ali nesses primeiros séculos é um fenômeno de opressão cultural, em que as verdades religiosas, a maneira deles funcionarem, suas crenças, vão sendo, de certa maneira, perseguidas pelo Império Romano e sendo lentamente substituídas pelas verdades que os romanos acreditavam. Então, isso vai acontecer durante um bom tempo, quase aí uns 3 séculos eles vão ter dessa mudança. 300 anos é muito tempo dentro de uma pressão cultural, e eles começam, então, a ceder para o domínio que os
romanos faziam. Então, chega o ano de 285 da era cristã. Nesse tempo, o Império Romano era um só. Havia só um imperador e o império era uma única coisa. E é quando sobe ao trono de Roma um imperador particular chamado Diocleciano. Ele havia sido um militar que havia sido levado à condição de imperador, o nome dele era Diocles, e ele então assumiu o nome de Diocleciano. E esse cara tem uma ideia: eu vou dividir o império em duas partes. E ele divide Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. O Império Romano do Oriente ficou com a capital na cidade de Bizâncio, hoje Istambul, que passou a ser depois Constantinopla, hoje Istambul. Então, o Império Romano do Oriente fica com o nome, fica na cidade de Bizâncio, depois Constantinopla e depois Istambul, e o próprio Diocleciano vai morar lá, nessa cidade, onde ele seria o imperador romano do Oriente. Ele divide e ele vai morar no Oriente. E ele deixa um outro trecho do império na mão de um outro companheiro também militar, chamado Maximiliano. Então, eles dividem o império. Eu vou ter que falar de cabeça, porque eu estou no celular, não estou conseguindo pegar minha cola. Mas é isso aí. Diocleciano fica no Oriente e Maximiliano fica no Ocidente, que não era mais em Roma. A capital do império agora era em Ravenna. Foi Milão. Nessa época estava em Milão. Então, eles vão viver em dois lugares. Eles vão viver o Império Romano do Oriente em Bizâncio e o Império Romano do Ocidente em Milão. Nessa época estava em Milão. Aí, cada imperador ele tem uma espécie de assessor direto. O assessor direto lá do Diocleciano é um cara chamado Constanzo, que é o assessor dele. E do lado de cá também existe um outro assessor chamado Lourenço. Conclusão: o pessoal que está no comando desencarna e automaticamente os filhos vão assumindo o poder. Então, no lugar de Constanço, assume Constantino, lá no lado oriental. Constantino passa a ser o imperador romano do Oriente. E do lado de cá, o filho de Maximiliano, chamado Maxêncio, assume o lado ocidental. É quando Constantino diz: não deve ter dois impérios, tem que ser um só. E ele, então, faz uma guerra com Maxêncio para unificar o império num só. E ele tem uma guerra que ele promove com Maxêncio, que é uma guerra muito importante para o cristianismo. Ela ocorre no ano 313. É a guerra na Ponte Milvia, onde Constantino teria tido um sonho onde aparece uma imagem de uma cruz, escrito: sob este signo tu vencerás. E Constantino manda raspar a águia romana dos escudos dos seus soldados, manda colocar uma cruz e, lamentavelmente, ele vence a batalha. É a vitória de Constantino sobre esse grupo que faz com que ele se converta ao cristianismo e o Império Romano se torne cristão. Então, Constantino volta a unificar o império na mão de um só. Pouco tempo depois, Teodósio, que seria o substituto de Constantino, 380, também desencarna, e os dois filhos de Teodósio dizem: vamos dividir. Você fica com um lado, fica com o outro, fica na boa. E volta a dividir. Lá o império divide de novo, e nunca mais voltaria a ser um só. E o Império Romano do Ocidente vai cair. Ele vai cair no ano 374 da era cristã. Quando o Império Romano cai, aí que é o que importa para nós. Quando o Império Romano cai, vários grupos de chamados bárbaros começam a invadir aquela região. A essa altura do campeonato, o pensamento dos gauleses não existia mais. Porque depois de 300 anos de opressão romana, as verdades religiosas deles haviam sido apagadas pelos deuses romanos, por todas essas coisas. E depois o próprio cristianismo veio e se impôs sobre eles, apagando ainda mais as suas crenças.
E aí, nessa época que eles estavam perdidos, porque o Império Romano do Ocidente havia caído, um grupo de bárbaros, chamados bárbaros, né, que veio da região da chamada hoje Alemanha, eles vêm se aproximando do território francês e invadem a Gália. São os francos, dominados por Clovis. E são os francos que vão dominar a região, fazer com que o nome vire França. O povo que está lá não é o povo originário. O povo originário da Gália, da França, eram os gauleses, que eram celtas e que foram culturalmente destruídos pelos romanos e depois pelos francos. Eles estão tão poderosos nesse lugar que eles mudam o nome do lugar para França. Ou seja, os francos migraram, se assentaram sobre um lugar, impuseram sua cultura e o pensamento gaulês desaparece. Os celtas e os seus druidas, que eram seus sacerdotes, vão desaparecer na medida em que os francos vão impor as suas verdades, e o cristianismo, com a sua mão pesada de perseguição, vai destruir todas as verdades gaulesas, implantando o cristianismo como a verdade única naquela região. Clovis é tão importante depois para a história que o nome dele vai ficar gravado no nome dos reis da França, porque o V no latim também é U. Então, Clovis é Clovis. Clovis, Clovis, Louis, Luís, Luís XIII, Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, Luís XVIII. Esses nomes todos, fora os que vieram antes, Luís IX, Luís VIII, V, etc., todos são homenagens a Clovis, o franco que invadiu a região, destruiu a cultura celta, implantou a cultura dos francos e mudou o nome do lugar para sempre. E nós chamamos de França, achando que os francos sempre moraram lá. Mas, na verdade, tudo é fruto da invasão de um povo que veio e destronou a cultura local. Era isso que eu queria deixar antes da gente E esses fazer. francos eram da Alemanha, Elahá, isso mesmo? Eram da Alemanha. Vieram de longe. A Alemanha é colada na França, né? Sim. É fronteira. Então, eles saem da Alemanha e entram no território celta e pronto. Eles são fronteira, parte norte da França, fronteira direto com a Alemanha. Depois dessa informação, já colocando a gente já a parte do que aconteceu... Eu estou colocando isso... Hã? Eu estou colocando isso para a gente entender, porque as pessoas vão perguntar, e por que a gente não encontra isso na França hoje? Por que isso não está lá? O que aconteceu? Por que essa cultura não sobreviveu? Estou explicando por quê. Sim. Que esse pensamento que é tão bonito que a gente vai ver, por que ele desapareceu na história? Duas pressões. Pressão romana, pressão cristã e, por último, a pavimentação com a última pá de cal, com a chegada de um outro povo que apaga o pensamento do anterior. O vídeo. O culto sob a copa dos bosques. Em a natureza, o altar da devoção. Conexão com o divino, na força do carvalho, no visco, que sempre verde atesta imortalidade. Entre os gauleses, os druidas ensinavam a unidade de Deus. Os bardos cantavam reencarnação e a pluralidade das existências. Agitei-me em 100 círculos, comunicava a canção. Nos recintos de pedra, as druidisas proferiam oráculos. A conexão com o imaterial, as profecias, as evocações dos espíritos, dos familiares que voltavam para contar, aconselhar, ensinar.
raça gaulesa foi a depositária dos mistérios do nascimento e da morte. Acreditavam na vida progressista da personalidade humana. Segundo as tríades, divisão do universo em 3 círculos, vamos encontrar a filosofia dos patamares evolutivos do homem. A alma se forma no seio do abismo, na materialidade de Anuf. Progredindo na espiral evolutiva, adquire a consciência e a liberdade. Penetra no Abred, círculo de migrações dos mundos, ao preço de lutas incessantes, onde o espírito se forja em aperfeiçoamento, se desprende das influências corporais para chegar a Gwynfith, o círculo dos mundos felizes. Mais alto ainda, desdobram-se as profundezas de Segan, dimensão do infinito, que encerra todos os outros círculos e só a Deus pertence. O ser prepara e edifica seu destino. Não há fatalidades, nem um Deus caprichoso. A existência é um campo de batalha, onde o bravo conquista seus postos. A doutrina celta, a velha Gália, encontrou-se inteira na França e na Revolução Libertária de 1789. Entretanto, faltou-lhe o amálgama essencial, associar ao sentimento do direito e da liberdade dos gauleses a prática da solidariedade. Sabiam-se iguais, mas não se sentiam irmãos. Séculos mais tarde, na então capital do saber, na Paris do século XIX, um velho druida, corporificado em doutor, em pedagogo, trouxe completude. Allan Kardec, na roupagem do professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, seria o bardo dos novos tempos, aquele que marcaria a história do pensamento religioso, ofertando ao mundo a explicação sobre a dinâmica espiritual. Sua canção de liberdade, igualdade e fraternidade ressuscitaria das chamas da ignorância outro símbolo das Gálias, a Virgem de Dom Remy, Joana d'Arc, a donzela guerreira, a médium que atestou entre a ambiência idílica das comunidades gaulesas e a Idade Média francesa dos senhores feudais o ensino dos druidas, a doutrina secreta, aquela que sublinharia o eixo central da fraternidade e da caridade, a lei da caridade e do amor, a melhor que o cristianismo lhe fez conhecer, formando uma síntese filosófica e moral que vicejará grande por todos os tempos, em todos os ainda corações gauleses do mundo. Espetacular. Nós temos corações gauleses, né? Temos, com certeza. E Kardec foi um deles, né? Agora a gente entende por que tinha que ser Kardec na França. Sim, porque, e assim, a gente percebe muito no texto de Leon Denis a presença do espírito gaulês na escrita dele. Exatamente. Né? Assim, essa presença dos conhecimentos espirituais. Então, o que a gente vai perceber aí logo no começo dessa discussão? Que a mesma doutrina secreta, a mesma informação que foi dita em todos os povos que a gente já teve a chance de ver,
vai novamente se corporificar dentro do povo gaulês, ou seja, as verdades são convergentes, e aqui nos gauleses ainda tem a parte da migração planetária, não sei se vocês perceberam, mas ele fala de transição planetária, não é assim, Cris? Eu queria só sublinhar algumas coisas importantes que inspiraram, inclusive, o roteiro, né? Primeiro, dizer que Leon Denis é gigante na sua escrita. Pedro Granja reproduz, se a gente pegar, né, as duas obras que estão sendo referência para a nossa abordagem. Afinal, quem somos e o espírito e o tempo, no tempo. Tanto Herculano quanto Pedro Granja, eles sublinham a questão do vínculo desses povos que ainda viviam em um sistema tribal, né, tanto os celtas, quanto os francos, quanto os visigodos, quanto tantos outros povos desse momento ainda, né, que vai conviver com o agigantamento da força romana. Mas Leon Denis é lindo como ele fala do espírito gaulês. E aí a gente rememora, né, a nossa infância, lembrando de Asterix, lembrando de Obelix, né? E daí, porque eu gosto tanto de ter um Drux no nome, porque é uma conexão. Gaulês no meu sobrenome também, né, e que tem a ver com a raiz germânica. Enfim, a gente vai ter no espaço lúdico, melhor dizendo, essas referências. Obelix, Asterix, né? Quem não se lembra das histórias em quadrinho que depois foram migradas para o cinema também. E também quem não se lembra da obra monumental As Brumas de Avalon. E nas Brumas de Avalon a gente vai encontrar muito também da característica celta. Da característica da mediunidade, da força da mulher, das pitonisas, né? do lago, das druidisas, do lago, né? de Morgana, das fadas, de Viviane, da relação dela com um soldado romano na Bretanha. Enfim, está tudo ali, né? Todos esses ícones do povo céltico, da cultura céltica, né, dos Merlins. Enfim, eu acho que é um período da história que mostra o quanto o homem já foi conectado com a natureza, o quanto o homem já exercitou em profundidade a sua capacidade mediúnica sem tisná-la com a questão religiosa e com a questão do poder, se utilizando da mediunidade e desse intercâmbio entre os mundos. E os celtas entregaram isso para a gente, né? E depois foram dizimados enquanto povo, né? Eles têm algumas conclusões que os outros povos não chegaram, não, tá? Daqui a pouco a gente comenta essas conclusões. Exatamente. Mas aí eles viram coisas que nem os hindus viram, nem os egípcios, ninguém viu, mas eles viram. Daqui a pouco a gente comenta. Mas eu quero destacar aqui uma coisa sobre esses aspectos aí dos celtas, né? Em termos de conceito, nós temos o povo celta, dentro do povo celta, os gauleses. Os celtas eram uma família muito maior, e dentro dessa família muito maior, dentro dela, os gauleses, que eram a porção dos celtas que viveu nessa região aí da Gália. Ser gaulês significa eu sou da Gália. Agora, ser um druida não é um povo. Druida é o sacerdote dentro deles. Assim como tem as pessoas e tem o pastor protestante, tem os cristãos e tem o padre, né? Que você tem o monge budista, que você tem o sacerdote entre os celtas era chamado de druida. Até na revista em quadrinho lá do Asterix tem um personagem que é o druida, que é o que tem o conhecimento espiritual. Então, dentro deles havia a figura do druida, que era
a classe sacerdotal. E dentro dela tinha o ordenador das reuniões, que também a gente vai falar daqui a pouco sobre ele. Mas os celtas possuíam essa classe que eram os que conheciam. E um primeiro ponto aqui para colocar, para a gente discutir, é o seguinte: da mesma forma que os antigos gregos, que os antigos povos que enxergavam a mediunidade nas mulheres, que tinham as pitonisas, que tinham as sibilas, que tinha toda essa percepção da mediunidade no elemento feminino, nós vamos perceber também que no povo celta, uma primeira característica que a gente enxerga é a percepção deles de que a mediunidade se expressava nos dois e que os sacerdotes, os druidas, não eram só os homens. Havia também as druidisas, havia as mulheres que também se prestavam aos serviços religiosos e aqueles que eram médiuns no campo da intuição, que compunham as canções, que eram os bardos. Bardo é cantor, é o cara que canta as músicas para o povo. Assim como nós temos Davi, que pegava a sua lira, a gente vai ver depois, o povo judeu está vindo aí, tá? Quando a gente vai ver Davi tocando sua lira, assim também os bardos, eles compunham versos para as pessoas. E aqui volto lá atrás para falar que tudo está interconectado. Os Vedas, eles não são um texto, eles são um poema. Por que poema? Para as pessoas poderem recitar mais facilmente. Os Upanishads ou os Aranyakis, que são a composição metrificada e rimada dos Vedas, são exatamente para isso. O Mahabharata é um poema. O Mahabharata, que é o grande texto da Índia antiga, que dá origem ao brahmanismo, também é o maior poema da história. Também é poema, também é rimado. Assim também o Bhagavad Gita, que é um pedacinho do Mahabharata, ele também é um poema. A Gita tem 700 versos e mais 45 que estão fora dele dentro do Mahabharata. Então, somado a 745 versos. São versos de 18 sílabas. E as estrofes são em dísticos, de 2 em 2. Por quê? Porque é para cantar. As pessoas cantam a Gita, cantam o Bhagavad Gita. Assim também nós temos, dentro do pensamento dos celtas, os bardos. Por que canções, pelo amor de Deus, Denise Balot? Porque, novamente, os conhecimentos espirituais são trazidos em forma de canção. Porque a gente não esquece quando é rimado, não esquece quando é música. Os salmos que a gente recita são músicas em hebraico. Shir lamachalot, esaenai eleachim, eaini avoesri. Salmo 132. Os salmos são músicas. Todos eles são músicas, são cantados. Então, aqui também os bardos fazem parte da revelação ao trazerem os seus conhecimentos espirituais na forma de música para que as pessoas guardem. Então, no texto que a gente usa como base, o texto de Denis, e muitas dessas oportunidades aí a Cris teve de trazer esse conteúdo para dentro do vídeo, as letras das músicas são ensinamentos espirituais. Eu não sei ser bardo, não tenho, mas seria mais ou menos assim, eu pegar um violão, a reencarnação é a grande lei, o espírito evolui pelas... É isso. Então ele pega a música e cria, só que a música é bonita, né? Uma letra bonita. E tem ela nessa questão da arte, da música, né? Algo que precisa ser muito valorizado e que meio que hoje se perde, né? A música pela música, que às vezes não é música, que é barulho. Na verdade, assim, até Denise pode dar um testemunho, eu quero que ela fale sobre isso, para ilustrar, e ela vai saber por que eu estou citando isso. Os bardos, como você vinha falando, eram não só
pessoas com potenciais artísticos, mas eles eram igualmente iniciados, coisa que não vai acontecer na Idade Média com os menestréis. Né? Exato. Os menestréis, eles vão reproduzir a música com o objetivo de entretenimento, principalmente da nobreza. Então, eles eram contratados para tocar, para animar as festas, para ter ali a dinâmica social do castelo. Esses eram os menestréis. Que também muito próximo, junto com o bobo da corte, né? Aquela exatamente. Coisa... Então, é a arte que se rebaixa, não é a melhor palavra, mas é a que eu estou encontrando agora. É a arte que se rebaixa para ser um puro entretenimento. E no povo celta, os bardos, eles tinham também e passavam também por um processo de iniciação espiritual. Não eles é eram liderados e coordenados. Stop. Gente, isso é lindo, pelo amor de Deus, isso é lindo demais. Pode continuar. Exatamente. Bom, mas então, quer dizer, a gente hoje em dia, por conta dessa vulgarização da arte e a vulgarização da música, em muitos aspectos, a gente perde a função da arte, que, aliás, Leon Denis fala lindamente sobre a arte e de como deve ser, inclusive, a arte espírita, né? É aquela que eleva e que enleva. E o que as druidisas faziam nas suas rodas de mulheres dançando em torno da fogueira e com a música? Se não isso. O interessante que eu acho deles, todo o culto celta era debaixo do carvalho, era na natureza. Daqui a pouco, no próximo bloco. Isso é maravilhoso. Olha, eu quero só destacar uma coisa. Antes da gente entrar aí nos carvalhos, um detalhe, hein? Hoje existe muitas pessoas que estão vivendo uma forma de expressão, não sei nem dizer se é religiosa, mas uma forma de expressão de conexão com a espiritualidade, que é a volta da cultura celta. Elas dançam música celta, elas vão para a floresta, já viram? As Wiccas. Não é Wicca que chama? Sim, são as bruxas Wicca. Wicca, elas levam um caldeirão para a floresta, aí dançam em volta do caldeirão, fazem suas orações. Gente, aquilo ali é tudo que as druidisas faziam. Elas estão voltando, Denise, a esse processo de conexão espiritual. Não é fantástico? Denise tocou aí nessa questão dos carvalhos e eu vou aproveitar, então, para comentar sobre isso. Todos os povos antigos fizeram templos para seus deuses. Todos. Os hindus, os egípcios, os romanos, os hebreus, todo mundo construiu um templo de pedra para se conectar com o divino. Os celtas, e mais especificamente os gauleses, eles tiveram uma visão completamente diferente, não é isso, Denise? Como é que eles faziam? O culto, gente, era debaixo do carvalho. Né? Era a luz do luar, era o céu azul, era o bosque, era a floresta, era o cheiro. Gente, olha que conexão, inclusive, essa conexão com o divino, com a espiritualidade, também se dava na natureza. Também se dava na natureza. Porque eles diziam o seguinte: se eu construir um negócio de pedra e for para dentro dele, eu me desconecto da natureza. Faz muito sentido, né? Eu me desconecto. Então, para que eu esteja ligado com o Criador, tem que estar ligado na sua criação. E eles usavam o carvalho porque estavam nos bosques da Gália. Se eles estivessem na Amazônia, era na sombra da castanheira. Se estivessem em Curitiba, era na sombra da araucária. O carvalho é a árvore mais frondosa do bosque. Então, ela é imponente. Ela representa poder. Ela é, na ótica deles, né, imortal. Ela é as gerações passam
e o carvalho está de pé na floresta, enfrentando os invernos, os verões, ali as tempestades. Então, ele é a melhor representação do divino. Então, eles iam para debaixo da árvore mais... Gente, eu acho isso espetacular. Eles iam para baixo da árvore mais frondosa para se conectar ao divino. Suas cerimônias espirituais eram feitas na sombra dos carvalhos. Denise Balu, Cris Drux, pelo amor de Deus, Cris Drux, o que é isso? O que é isso? As copas das árvores eram as catedrais. Né? Eles não se deixaram engessar. E o que eu acho mais bonito é que também eles cultuavam não só os carvalhos, como eles identificavam o visco que ficavam sobre as madeiras do carvalho. E o visco tinha, junto ao povo celta, o significado do renascimento, porque, apesar do inverno, apesar das intempéries, o visco nunca deixa de ser verde. Essa planta, né? É uma... Me fugiu o nome agora. Se acoplava ao tronco, parasito. Se acoplava ao tronco e ali ficava, mas verdejante. Aquele limo, né? É verdejante. Então, para ele, significava a questão da resiliência, a questão da sobrevivência, era simbólico nesse sentido. O visco, a força do carvalho e a cor verde do visco, né? Que, apesar da neve, do inverno, das injunções climáticas, permanecia sempre verde. Então, o povo celta tinha esse olhar acurado para as forças da natureza, e, como diz, né, Leon Denis, na abertura do capítulo, quando ele vai tratar da Gália, né, que os druidas, estou pegando a minha cola aqui, em a natureza, né, era o altar da devoção, onde eles exerciam essa conexão com o divino. Né, os celtas tinham isso, né, buscar a conexão com o divino através da natureza. O que eu acho interessante também é aquela frase que eu gosto muito, né? Que a natureza é a assinatura de Deus na sua criação. Né? Então, a gente vê a presença de Deus na natureza. E a Alessandra, ela traz aqui, olha, que eu também já tinha hoje à tarde eu até estava lendo sobre isso, que os druidas são aquele que tem a sabedoria do carvalho, metáfora de resistência, resignação, submissão diante dos desígnios divinos. Não se curvava ao assédio da natureza, não se revolta e não desanima. Olha, eu estou me lembrando de um detalhe aqui, Elahá, desculpe, eu quero te ouvir, mas só para ainda falar essa questão do respeito à natureza e do que a ela pertence, os druidas não gostavam das figuras simbólicas em termos de estátuas, que evidentemente os romanos usavam, e essas estátuas eram, na sua maioria, talhadas em pedra. Os druidas condenavam essa atitude, dizendo que a pedra per si já é um elemento da natureza que não pode ser maculado, que não pode ser modificado. Então, eles tinham, inclusive, o respeito... Desonra a pedra. Desonra a pedra. Eles tinham respeito à forma natural da pedra. Né? Observando a sua estética e deixando a sua plástica. É demais. É um respeito profundo pela essência divina que ali se traduz na natureza. Meu Deus, eu acho isso de uma grandeza absurda. Um povo que tem essa compreensão ambiental, essa compreensão da natureza, esse respeito em que enxerga verdadeiramente o divino nas coisas que a natureza possui. Olha, eu só posso dizer que isso é um trem de doido. É um trem doido. Mas o que eu estava querendo lembrar, quando você falava sobre o carvalho, e aí o comentário que você leu ainda há pouco, de que ele é o símbolo da força, da resistência e tal, eu lembrei de uma história que eu vou contar, porque ela já contou essa história, então eu posso contar, que não é segredo. Ana Teresa Camasmi.
A Teresa Camasmid conta que quando ela perdeu o filho, ela ficou muito abalada, muito. E ela conta o seguinte: quando eu ficava muito triste e que eu não conseguia lidar com o tamanho da minha dor, ela disse, eu procurava as árvores frondosas, presta atenção. Chegava nas árvores frondosas, eu me encostava nelas de costa, de maneira que a minha costa encostava na árvore, eu levantava a minha vista e eu olhava o tronco reto, lindo, lá em cima, e lá no topo abria a copa. E eu transferia a minha dor para a árvore, e eu dizia, ela é mais forte do que eu, porque ela tem mais força do que eu, porque ela resistiu à tempestade, ela resistiu aos invernos, ela resistiu a tanta coisa, então leva toda a minha dor. E aí ela passava para a árvore toda a dor dela e se aliviava da angústia e deixava, imaginava a dor dela subindo pelo caule até lá em cima e se espalhando na copa, e a árvore recebendo aquilo e devolvendo para ela equilíbrio. Aí, a gente falando sobre essa relação do druida com a árvore, eu me lembrei dela. É o mesmo sentimento, né? Isso é muito interessante. E ainda na questão do druida, né? Alguém perguntou aqui no chat, e é bom só a gente dar essa referência histórica, né? Que foi já uma revelação do próprio codificador Zéfiro, que era o amigo espiritual de Allan Kardec, quando ele começa a frequentar as primeiras reuniões mediúnicas, né, sérias, que ele vai dar um cunho sério ali, já começando o seu trabalho de compilação e de codificação. Zéfiro se apresenta para ele dizendo, olha, eu sou um amigo seu, um amigo espiritual, e nós estamos aí convivendo juntos desde o tempo onde você era um druida, e eu também, Zéfiro. E aí ele revela ao professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio que ele teria sido, naquela época, com o Zéfiro, também um druida chamado Allan Kardec. E daí o nosso codificador adota esse codinome, né, em processo de renúncia, em processo de respeito àquilo que ele viria a revelar, a codificação dos espíritos, não querendo dar a uma doutrina emergente, a uma doutrina nova, né, o colorido da sua fama, o colorido da sua personalidade já tão respeitada na Paris do século XIX. E ele queria naquele momento, e gostaria naquele momento, que as pessoas valorizassem aquela coisa nova per si, pelo que ela era, não porque ele, professor Rivaio, estava escrevendo. Então ele adota o codinome exatamente nesse processo de renúncia, que já é lindo, né? Porque ele começa a codificação espírita sem dar personalismo a ela, até porque ele nunca daria, né? Porque ele reconhece, fala o tempo todo que era uma construção plural, a codificação dos espíritos, mas mesmo assim ele não quis assinar professor Rivaio, ele quis colocar o codinome do druida que ele teria sido no momento das comunidades célticas. Mas sabe o que também me impressiona quando a gente lê esse capítulo? É toda essa presença, né, divina, essa fé, porque, além de tudo, era fé, né? Esse contato com a natureza, esse contato com a divindade através da natureza. E aí, no começo desse capítulo, a Léon Denis fala assim: as instituições gaulesas tinham por bases a igualdade de todos, a comunidade de bens e o direito eleitoral. Sim. Gente, é muito legal, né? Que noção é essa de bens de comunidade, de direito eleitoral? Porque havia toda uma eleição, né? Das lideranças. Exato, de lideranças. Fora, para se tornar um druida, quantos anos de estudo, gente? 20. 20 anos de estudo. 20 anos de estudo. É maravilhoso isso, gente. Agora tem um detalhe, né?
20 anos de estudo do quê? 20 anos de estudo de muitas coisas que não eram só as verdades espirituais. Mas, ao mesmo tempo, eles eram também, curiosamente, detentores da doutrina secreta. Eles sabiam da imortalidade da alma. Tudo. Eles sabiam da reencarnação, a ponto de emprestarem dinheiro para ser pago na próxima. Curiosidade da crença da imortalidade da alma entre o povo celta. Os seus guerreiros, quando iam para o campo de batalha, se comparados com soldados romanos, todos ali arregimentados em aço, em peitorais de aço, em capacetes e tudo, o guerreiro celta, ele ia de peito aberto, porque ele não temia a morte, né? Inclusive, nos apontamentos de César, quando fazia essas incursões bélicas, né, para a invasão das determinadas aldeias e das tribos, eu cheguei a notar aqui, César, na sua campanha na Gália, né, durante a redação dos seus comentários, anotações que ele fazia na sua agenda, incluiu no capítulo em que traça uma comparação dos costumes celtas e germânicos o seguinte comentário, e aí é o comentário do romano Júlio César. Os druidas procuram, sobretudo, persuadir que as almas não morrem jamais, mas passam após a morte de um corpo para o outro. Isto lhes parece próprio a excitar a coragem, suprimindo-lhes o medo da morte. Eles iam destemidos para o campo de batalha. Essa foi a anotação de Júlio César no Belo Gálico, e aí tem lá o número, o capítulo, item, e assim vai. Mas são anotações do grande, né, imperador, do grande comandante romano, falando dessa característica destemida dos combatentes celtas quando iam para os campos de batalha. Queria fazer só um comentário aqui do seguinte sentido. Só uma questão conceitual. Se nós formos pegar o conceito desse povo, eles serão definidos conceitualmente como um povo bárbaro. Só que a gente, quando ouve que é um povo bárbaro, a gente pensa logo que mata a criancinha, etc. Mas no mundo antigo, povo bárbaro era todo aquele que não conhecia os filósofos gregos. Quando você, naquele mundo antigo, não tinha tido acesso à instrução helênica, não conheceu Pitágoras, não conheceu Sócrates, não teve formação nos pensadores gregos, você era entendido como um bárbaro, um ignorante. A gente hoje chama de bárbaro uma pessoa bruta. Então, os celtas, mais especificamente os gauleses, eles são um povo bárbaro, mas eles não são bárbaros porque são bárbaros. Eles são bárbaros porque não eram instruídos no pensamento grego, não conheciam os filósofos gregos, né? E eles não tinham texto. Como acontece com muitos povos antigos, as tradições espirituais não são escritas, não tem texto. Aonde ficava registrado o conhecimento espiritual? Aonde que eles armazenavam os seus saberes da vida após a morte? Nas cantigas dos bardos. Então, os bardos eram, ao mesmo tempo, os que, como eram iniciados também, né, era quem guardava o conhecimento espiritual. E eles iam cantando as suas melodias e iam, com isso, passando de geração a geração esse conhecimento espiritual. E o interessante também é o que a Alessandra diz, ó, que também está no texto. A comemoração dos mortos é de iniciativa gaulesa. No 1º de novembro celebrava-se a festa dos espíritos. Sim. E é muito curioso porque os ritos funerários, né, são muito ricos para os historiadores, porque se você tem anotações dos ritos funerários de um povo, você consegue entender bem a cultura desse povo e qual é a relação que esse povo nutre em relação à morte. É muito raro se ter registros
são muitos poucos os registros em relação aos ritos funerários dos celtas, mas a arqueologia ajuda a história e ajuda os pesquisadores da história nesse sentido. Então, a arqueologia vai encontrar diversos indícios, e encontrou diversos indícios, de como esse povo, que acreditava na imortalidade da alma, praticava os seus ritos funerários. E aí vão ter ritos diferenciados. Na Bretanha, eles construíam estruturas de cápsulas, né, onde os corpos ficavam ali emparedados. Em outras regiões da França, eles colocavam os restos mortais ou até o corpo inteiro em poços. E aí os arqueólogos vão descobrindo isso. Mas o importante é dizer que todos que pertenciam à comunidade celta acreditavam na imortalidade da alma e redigiam, inclusive, lendas e poemas e histórias, né? E se a gente depois tiver um tempinho, eu conto uma linda história para vocês sobre a visão do povo celta com esse mundo mais além, né? Com esse mundo, o outro mundo, né? O mundo extrafísico, digamos assim. E a gente tem aqui uma lenda para contar para vocês. Eu queria destacar uma coisa que eu achei assim, muito interessante nesse processo, porque eles vão falar sobre reencarnação, né? Claro, eles têm domínio da doutrina secreta, sabem da reencarnação. Os hindus falavam de metempsicose, ou seja, os homens maus podiam renascer em corpos de animais. Emmanuel, trabalhando isso, diz que é o processo da migração dos espíritos que eram mais evoluídos, os migrados que vieram para cá para compor a nossa civilização, se sentiu em corpos animais, daí o pensamento da metempsicose. Daí o pensamento dos hebreus, que falava sobre a expulsão de um paraíso e a vida com dor, quando moravam num local maravilhoso. Os celtas também tiveram uma forma de representar esse sentimento de desobediência, em que eles criaram a concepção de que os indivíduos que eram muito maus, eles poderiam realmente, depois de esgotadas as possibilidades de recuperação e de elevação das pessoas, voltarem ao princípio de tudo para recomeçar a evolução. Inclusive, Leon Denis faz um destaque muito forte no texto, dizendo que isso foi um grande equívoco do pensamento do povo celta, né? E a gente percebe que alguns escritores, até do século XIX, tentavam resgatar essa parte do pensamento dos celtas, falando de reencarnação e de que os espíritos podem regredir e renascer como criptógramos carnudos. Lembra, Cris Drux, desse negócio? Sim, sim. Pois é. Está apoiado no pensamento druida, no pensamento dos celtas, né? Exatamente. Agora, a visão céltica do mundo, né, do mundo extrafísico, era algo que, de novo, a gente precisa falar da doutrina secreta, né? Porque era algo que encontrava ressonância no pensamento de Aristóteles, né? A lenda que eu queria trazer para vocês, essa lenda ela está descrita num dos textos muito raros que se tem da cultura, né, dos celtas. Esse texto ele vai estar presente no Mabinogion, é assim que se chama um compilado, né, um livreto, um compilado das histórias gaulesas. E aí diz o seguinte: Peredur era filho de Ervrik, e ele é requisitado por uma bela dama chamada Cide para enfrentar um ser chamado Atanc. A dama conduz Peredur, até um túmulo em forma de monte, um cid. Coloca em sua mão uma pedra
Vejam aí, de novo, o valor alto, simbólico da pedra, para que possa matar o monstro e voltar ao entrar no Cid. Peredur, ao entrar nesse Cid, cruzando o portal mítico, ele se depara com uma linda cena, com a seguinte cena: um lindo vale, dividido por um rio, onde em uma margem chovia. Vejam aí a representação da água, a representação do rio e dos dois lados. Uma margem chovia e na outra não. Sobre uma margem havia um rebanho de carneiros brancos e sobre a outra um rebanho de carneiros pretos. Cada vez que um carneiro branco balia, um carneiro preto entrava na água e tornava-se branco. E cada vez que um carneiro sobre a borda essa transição acontecia, eu pulei a linha aqui, e sobre a borda do rio se erguia uma grande árvore. Uma metade da árvore queimava da raiz à copa. A outra metade da árvore ostentava uma folhagem verde com ausência de fogo. Neste fragmento, podemos perceber claramente, então, os paradoxos associados às duas dimensões do mundo material e do mundo espiritual, do mundo material e do outro mundo. E podemos também conjecturar e pensar nessas relações, nessas possibilidades de interconexão que se manifestam entre esses dois mundos, representado pelo equilíbrio cuja existência ela é inferida pelo comportamento das ovelhas. Temos o potencial de sermos ovelhas pretas ou ovelhas brancas, né? Nesse simbolismo aí entre o bem e o mal. Todas elas coexistindo e tendo ali como elemento limitante a água, que também traz a simbologia da vida, tanto a vida espiritual quanto a vida física. Então, esse é uma lenda, uma história, né, da cultura celta que evidencia a crença deles nessa situação extrafísica, nessa dinâmica extrafísica, e do quanto isso também, dessa dinâmica no extrafísico, está correlacionado com o bem ou o mal agir em relação às ovelhas. Tem uma fala aqui, ó, da Alessandra. Pois é, eu já marquei aqui justamente para trazer, porque eu também tinha marcado no texto essa parte. Quer que eu fale agora? Quer aguardar? Guardar para depois, né? Não, eu posso falar agora. Falar agora, né? Ela diz Segundo assim, que está lá no Denis, texto. Sim. É neste povo que se encontram todas as qualidades e defeitos de uma grande raça. Uhum. Né? Aí diz assim, me chamou a atenção a falta de solidariedade, ou seja, se sabiam ser iguais, mas sem ser irmãos. Na página 62... Inclusive, acabou com o povo, não foi isso? Não, é porque esse texto aí que Leon Denis está lembrando, esse texto, na verdade, ele não está se referindo ao povo celta, não está se referindo aos gauleses, está se referindo à Revolução Francesa. Ele diz que, em 1789, a Gália voltou a se reconstruir. Ele diz, ó, a velha Gália reencontrou-se inteira na França de 1789, Revolução Francesa. Porém, ela teve um problema. Porque eles queriam liberdade, igualdade e fraternidade. Eles conseguiram a liberdade, mas não se sabiam iguais, não se sentiam bastante irmãos fraternos. Ou seja, a Revolução Francesa quis levantar os ideais, mas eles não tinham mais o perfil ideológico, porque os francos haviam se misturado. Um detalhe dessa questão é que os francos entram pela direita, né, na França, e vão empurrando os celtas embora. E se vocês olharem o mapa da França, vocês vão ver que ela tem uma mãozinha para o lado esquerdo, assim, virado para o Canal da Mancha, no rumo da Inglaterra.
o mapa da França tem uma mãozinha assim. Essa mãozinha para lá, esse pedacinho, chama-se Normandia. Então é ali, perdão, a Normandia é mais para cima, ali é a Bretanha. Chama Bretanha. Aquela mãozinha é a Bretanha. Ali na Bretanha, que é essa mãozinha, o pensamento celta continuou, ou seja, eles se refugiaram no último bequinho de território que tinha do lado esquerdo. Lá permanece ainda a língua, a cultura. Você ainda encontra muitos elementos. Do lado de cá, onde o cristianismo entrou, onde os francos dominaram com muito mais intensidade, todo o conhecimento celta desapareceu, todo o conhecimento gaulês sumiu, o pensamento dos druidas e das druidisas acabou. Quando a velha Gália quis se levantar na mão dos franceses do século XVIII, não tinha mais a força interior, porque eles haviam perdido a sua essência de crença em si mesmos. Vocês terem uma ideia, eles sequer se consideravam donos da terra. A terra não podia ter propriedade. A terra era de propriedade coletiva. Ninguém podia dizer, eu sou dono desse pedaço. Como se a terra é de todo mundo? Como você é dono desse pedaço? Não, ninguém é dono de nada. Tudo é de todos. Então, era a propriedade coletiva e a terra não era pertencente a ninguém. Vá ser bonito assim no inferno. Coisa linda demais. E ainda, Jorge, recuperando a questão da religiosidade e do contraste, né, que se evidenciava nas comunidades célticas em relação ao início ali da instauração e da instalação do poderio religioso católico romano, né, principalmente na Bretanha, que a gente vai encontrar isso em Brumas de Avalon, dito nitidamente, a simbologia das brumas, porque a Morgana, quando ela ia para o continente, porque elas viviam numa ilha, né? A Morgana, quando ela ia para o continente, ela pegava a barca, ela entrava na barca, e existia um barqueiro. Mas para entrar na dimensão da ilha, das Brumas de Avalon, na ilha de Avalon, a ilha era cercada por bruma, que simbolicamente significa dizer o seguinte: para que nós possamos ingressar nessa dimensão mais idílica, mais aproximada do divino, é necessário o rompimento das brumas. Sim, então, Morgana, da ilusão, né? A ilusão. Então, Morgana se posiciona na ponta da barca, abre os seus braços, né, de iniciada, e dissipa a bruma, porque ela se concentra. E na medida que ela a bruma não existe. Exatamente, ela se coloca em conexão com o divino e dissipa a bruma. Então, eu acho assim que, apesar de ser novela, apesar de ser algo criado, né, é muito simbólico e realmente traduz o DNA, o que estava na raiz cultural desse povo tão lindo que foi o povo celta. E aí existe o seguinte, né? Muitos de nós dizem assim, puxa, mas é uma pena a gente ter perdido isso, mas é uma pena ter... Isso não está destruído, gente. Porque nada pode destruir a doutrina secreta, nada pode destruir. Então, essa doutrina ela é dita, redita, quantas vezes for preciso. Nós temos que lamentar de nós e não deles, porque eles já são detentores do conhecimento. E, evidentemente, já tem a leitura transcendente da vida. O problema está em nós, que somos espíritos que não conseguimos ver isso. Então, eles vêm nos hindus, eles vêm nos egípcios, eles vêm nos gregos, eles vêm nos celtas. Cara, quantas vezes, Denise, você quer que essa mensagem seja repetida, pelo amor de Deus? Elahá, quantas vezes nós vamos precisar ouvir esse chamado? Porque é um chamado. E a gente está até hoje, não está escutando o chamado, não, Elahá? Eu vou até dizer como é que é.
A doutrina foi secreta aqui, secreta ali, secreta lá, 20 anos. Chegou uma hora que o governador disse: eu não quero mais ser secreta. Não é mais ser secreta. Eu vou acabar com esse segredo. Eu estou cansado de mandar a doutrina tudo escondidinho. Então, agora eu vou mandar para todo mundo que quiser. Não precisa ter 20 anos para saber isso aí, não. Você entra numa livraria espírita, pega o livro dos espíritos, bota debaixo do braço e você estará de posse da doutrina secreta. Não precisa 20 anos. Isso é lindo demais, né? A gente tem hoje todo esse material à nossa mão, esse conhecimento aí à disposição.